Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos estar dando continuidade à nossa lição que nós estávamos estudando, como eu falei para vocês. Nós vamos estar estudando as lições dessa revista aqui, né, As Vitórias do Povo de Deus. E como todos vocês se lembram, né, a nossa primeira lição foi relacionado à saída, à libertação do povo hebreu do Egito. Essa foi a primeira grande vitória que o povo, teve, na saída do Egito. Agora nós vamos ver mais, né? Houveram várias batalhas enquanto o povo ele estava no deserto. Como vocês bem sabem, eles passaram 40 anos no deserto, não é mesmo? Então houveram vários momentos ali que eles tiveram que batalhar com outros povos, né? Para que a glória de Deus fosse manifestada e que a promessa fosse cumprida. Mas antes, nós vamos agradecer a Deus por esse momento, por estar estudando mais essa lição, por mais esse dia abençoado, por nossa família, por a nossa saúde. E eu quero que todos vocês fechem os olhos nesse momento, Vamos estar falando com Deus, pedindo a proteção e a bênção dele sobre as nossas vidas. Bom, Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esse dia, Senhor. Que o Senhor venha tocar ao nosso coração com a Tua palavra, Senhor, nos dando cada vez mais sabedoria. Abre o nosso entendimento, meu Deus, e que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração. Nos dá um resto de dia abençoado, uma semana abençoada, Senhor. Te agradecemos por nossa família, por nossa saúde, por tudo, meu Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês se lembram que na primeira lição eu passei uma atividade para vocês? Estou esperando essa atividade. É uma atividade bacana que eu fiz para vocês e dá para vocês fazerem nessa lição, na próxima lição, não tem importância. Como vocês não, eu creio, que vocês não tenham feito a atividade ainda, essa lição que eu vou dar hoje, eu não vou passar a atividade esperando a atividade da primeira lição que eu passei. Bom, então vamos hoje fazer uma lição breve. A nossa lição de hoje, nós vamos estudar vencendo os amalequitas. Olha só, tá aqui para vocês verem bem direitinho. O versículo da nossa lição de hoje, eu quero que vocês peguem agora a Bíblia de vocês, e abram vamos ver aqui. Eu quero que vocês abram em Salmos 46, versículo 1. Todos podem pegar a Bíblia de vocês agora e abrir em Salmos 46, versículo 1. É onde o nosso versículo de hoje está localizado, o versículo esse que vai nortear a nossa lição. Bom, o versículo da nossa lição é o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Vocês entendem alguma coisa por esse versículo? Eu acredito que sim. E eu vou fazer uma breve explicação dele para vocês, Bom, Deus nos ama muito e demonstra muito o seu carinho por nós. Então, nesse versículo ele diz assim, que Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição, ele quer dizer que Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso porto seguro e que ele nunca, jamais vai nos abandonar. Então, o objetivo da nossa lição de hoje é que a gente possa reconhecer que nós dependemos de Deus e principalmente que a gente possa reconhecer que Ele é o nosso socorro bem presente e que Ele está sempre conosco e que nós devemos confiar nele. Bom, como eu falei no começo para vocês, nós vamos estudar hoje sobre mais uma vitória que o povo de Deus teve, aí nesse período em que eles passaram no deserto. E quem foi esse povo, que dessa vez o povo de Israel teve que guerrear para que se houvesse mais uma vitória? Justamente os amalequitas. E olha só que interessante. Como eu falei para vocês, o povo de Israel caminhava pelo deserto. Havia muitas nações ali que detestavam os israelitas,
Por que que essas nações detestavam os israelitas? Porque eles temiam os israelitas. Sabe por quê? Pois eles haviam escutado a respeito de tudo aquilo que Deus realizara com o seu povo, o libertando com a mão forte da servidão do Egito. O Egito, naquela época, ele era uma potência, ele era um povo muito forte, muito rico. Então, quando eles souberam que o povo de Israel, servindo somente a um Deus, conseguiu se libertar do Egito, do povo egípcio, né, da escravidão, eles ficaram com medo. Então eles queriam porque queriam batalhar com aquele povo, né, para ganhar aquele povo, para testar aquele povo, não testar o povo em si, a fé daquele povo, né, mas para, como é que eu posso dizer? Eles não acreditavam que só um Deus pudesse ter feito isso, né? Então eles queriam colocar à prova esse grande Deus de Israel. Bom, e percorrendo o seu caminho, dessa vez, Israel foi atacado pelo povo amalequita. Então, quem era mesmo que estava liderando o povo de Israel naquela época? Muito bem, quem disse? Moisés. Moisés deu ordem a Josué que separasse homens corajosos entre o povo para guerrear contra os inimigos. Josué prontamente fez conforme Moisés ordenou e levantou bem cedo com os homens que escolhera para guerrear contra os amalequitas. Bom, então Moisés deu essa ordem, né, a Josué. Josué foi lá, separou os homens mais corajosos, mais fortes, e quando foi de manhã bem cedo, eles se levantaram e foram para a batalha. Moisés disse para Josué que ele ficaria no alto do monte orando em favor daquela batalha. E assim Moisés fez. Junto com Moisés foram Arão e Hur para apoiar Moisés naquele momento, enquanto os soldados e Josué iam para a batalha contra os amalequitas. Chegando lá no alto do monte, Moisés havia levado aquele cajado que a gente sabe que Moisés sempre andava, e aquele cajado que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, não é mesmo? Bom, ele levou esse cajado e com o cajado, ele levantou o cajado com as mãos e ali ficou orando a favor daquela batalha, orando a Deus, pedindo a Deus forças, intercedendo por aquela batalha. E assim, olha que interessante. Enquanto Moisés estava orando com os braços erguidos, levantando o cajado, o povo de Israel estava vencendo aquela batalha. A partir do momento que Moisés cansava os braços e ia descansar um pouco, né? O povo amalequita começava a vencer aquela batalha. Só que já custava muito, já estava demorando muito, né? Já estava, como é que eu posso dizer? A batalha já estava se estendendo muito. E Moisés estava com os braços erguidos, então ele começou a cansar. Então, quando ele começou a cansar, os braços dele começaram a descer. Ele queria descansar um pouco os braços, estava doendo, né? O cajado já estava pesando na mão dele. Então, foi quando Arão e Hur pegaram uma pedra, fizeram com que Moisés sentasse nessa pedra. Arão pegou em um braço, Hur pegou em outro, e eles ajudaram a manter os braços de Moisés erguidos enquanto Moisés orava a Deus. Enquanto eles faziam isso, o povo de Israel venceu aquela batalha. Olha só que interessante, não é mesmo? E qual é a lição que a gente pode tirar disso tudo? Desculpa o barulho, que eu estava virando a lição. Deixa eu ler aqui uma coisa para vocês. Após Israel vencer o exército amalequita, o Senhor ordenou a Moisés que escrevesse essa história num livro, a fim de que todos reconhecessem o poder de Deus e não se esquecesse da vitória que Deus havia concedido ao seu povo. Quando a guerra acabou, Moisés fez um altar e o chamou de "O Senhor Deus é a minha bandeira". E Moisés disse ao povo:
segure bem alto a bandeira do Senhor. Deus combaterá para sempre os amalequitas, e assim Deus garantiu a vitória completa do seu povo. Fim da história. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Devemos crer e confiar em sua providência. Do mesmo modo que Moisés estendeu os braços confiante de que Deus concederia a vitória, também devemos crer que o nosso Deus é a nossa bandeira. A nossa força vem do Senhor, que nos dá a vitória quando somos atacados pelas investidas do inimigo. Olha só. Então Moisés nomeou aquele monte em que ele estava. Deu a ele o nome de O Senhor Deus é a minha bandeira. Na verdade, eu me equivoquei, crianças, desculpa, não foi ao monte. Moisés, ele fez um altar e o chamou de O Senhor Deus é a minha bandeira. Bom, então, Deus havia prometido algo àquele povo. E o que era mesmo? Uma terra que manava leite e mel, né? A terra prometida, a terra para onde aquele povo que havia saído do Egito havia de marchar e chegar até lá. Então Deus fez essa promessa a eles. A primeira vitória já tinha sido conquistada, que foi a libertação, né? A liberdade que eles conseguiram da escravidão. A segunda batalha, eles já também tinham conseguido, que foi eles ganhando aquela batalha essa batalha contra os amalequitas. Então, nós devemos crer que quando Deus nos promete algo, Ele cumpre. Então, nós devemos confiar em Deus. Deus, Ele deve ser a nossa bandeira, Ele deve ser o nosso conforto, entendeu? Ele deve ser a nossa direção. Então, crianças, que nós possamos entender isso. Nós devemos confiar nas promessas de Deus, porque elas vão se cumprir na nossa vida. Bom, essa foi a nossa breve lição de hoje. Como vocês puderam perceber, a lição era pequenininha, mas com um significado enorme. Eu falei para vocês que eu não ia passar uma atividade, né? Mas vocês podem estar confeccionando aquela atividade que eu passei para vocês na primeira lição. Eu expliquei bem direitinho lá, passo a passo dela. E eu acredito que todos vocês saibam construir uma bandeira, não é mesmo? Uma bandeira bem bonitinha, né? Então, vocês vão pegar o seguinte. Eu não confeccionei porque agora que eu resolvi passar essa atividade, porque eu estava em mente na outra, né? Então, eu quero que vocês, por favor, peguem, né, um papel branco, aquele papel de A4 normal. E vocês confeccionem, vocês façam uma bandeira. Não importa como seja a bandeira de vocês, se vocês sabem fazer só aquela bandeira que ela é só reta aqui em cima e tem assim, ou aquela que tem um cabinho assim, aí tem a coisinha assim, vocês entenderam, né? Então, vocês podem fazer essa bandeira e vocês vão, dentro dessa bandeira, vocês vão escrever o seguinte: O Senhor Deus é a minha bandeira. E vocês vão ficar com essa bandeira para que vocês nunca mais esqueçam que o nosso Deus é a nossa bandeira, Ele é a nossa fortaleza, a nossa direção. Para onde Deus apontar, nós devemos ir. Entenderam? Que nós possamos confiar nas promessas de Deus. Bom, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E até a próxima.